Boa noite. Oi, oi, boa noite. Vamos esperar a Bianca chegar, tá? Boa noite, pessoal, tudo bom? Ó, confesso pra vocês que a primeira live tô um pouquinho nervosa, mas vamos lá, tá? E é uma responsa, né? Depois tanto professor bom falou, aí a gente fica mais nervoso ainda, mas vamos lá. Oi, Bianca. Vamos. Pronto, cheguei Pronto, deu certo. Tudo bom? bem. Oi, pessoal, boa noite. Noite fria, né? Olha, eu tô toda encapotada aqui, Eu gente. também hoje fui de gola, porque o dente tá frio. Então, tá chegando o pessoal, mas a gente começa, né? Tá na hora? É legal a gente ir começando, já ir explicando um pouquinho como vai funcionar. Até porque eu Tá, sempre falo que essas lives a gente quer ficar falando uma vida e meia e elas acabam, né? Mas então, sim. ah, Então, assim, pessoal, ó, se tiver alguma falha, se desconectar, vocês continuem online, a gente vai reconectar novamente, tá? A gente faz outra chamada. Se tiver perguntas no decorrer da live, a gente também pode iniciar uma outra, tá? E a gente vai estar interagindo com vocês também, tá? Então, essa live de hoje faz parte de uma live que é um dos primeiros ciclos de lives aqui do curso de Educação Física da Unesp, né? Então, teve a primeira live com o professor Fábio, mais a professora Cláudia, que foi sobre bioquímica, depois o professor Luiz Gobo e o professor Márcio, que foi sobre treinamento funcional, a terceira que foi a Luciana, e o professor Guilherme também, que foi sobre iniciação científica e docência. E hoje, né, que é uma responsabilidade, depois de tantas lives boas, né, eu e a professora Bianca, né? E quem que é a professora Bianca, né? A professora Bianca ela é conhecida pela ótima didática que ela tem. Aonde você chega, você escuta assim, ah, a professora top, a professora Bianca, né? E a professora Bianca, muito nova, ela fez muita coisa, tá? Ela tem 3 graduações, tudo. Educação Física, licenciatura, né? Bacharel e nutrição, né, Bianca? E fez pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Nutrição na Unifesp, o mestrado em Biodinâmica e Movimento e o doutorado também na Unifesp em Ciências. Hoje ela fez pós-doutorado também na São Judas Tadeu e hoje ela é professora do curso de Medicina na Universidade Uninove e professora dos cursos de pós-graduação da FMU, USCS, eu não sei se essa pronúncia é certinha, e Estácio, certo? Certo. E a gente se conheceu na UFMA. Desenvolvíamos um projeto de pesquisa, né, que foi o início do meu mestrado. E a professora Bianca sempre trabalhou aí um pouco com câncer e exercício, vem aprofundando cada vez mais. E a gente teve o ar da graça de ela chegar na UFMA no momento que eu ia entrar no mestrado, né? Então foi assim muito bom para todo mundo, não só pela didática e conhecimento, mas especificamente por essa linha de pesquisa, né? E aí, Bianca, pode falar um pouquinho também da tua formação, fica à vontade. Não, é isso aí que a Deia falou, né? Eu basicamente estudo aí ao longo de todo o tempo a parte do exercício físico e depois, né, da alimentação voltada para o tratamento de várias doenças. Então, já estudava diabetes, cardiopatias e a gente sempre teve vontade de fazer um projeto justamente com câncer de mama. Foi quando, então, eu terminei o doutorado. E aí prestei concurso, né? Como toda boa pessoa que termina o doutorado.
prestei concurso na Universidade Federal lá do Maranhão, em São Luís, passei e fui para lá. E aí, na Universidade Federal, a gente precisa desenvolver, então, um projeto de pesquisa, né, atendimento à comunidade. E foi aí que a gente, né, se conheceu, a Andréia, mais algumas meninas que já tinham interesse em estudar esse tema, e a gente fez isso acontecer, né? A gente foi atrás de diretor de hospital, a gente foi tentar mostrar que era possível fazer o exercício físico dentro do ambiente hospitalar. E assim, né? A gente mostrou que dá, elas sempre se beneficiaram muito, a Andrea sempre encabeçou o projeto aí entre as alunas, e foi daí que a gente começou a estudar de forma mais ativa e mais profunda essa relação do exercício físico para as mulheres, né, que são portadoras, que estão em tratamento de câncer de mama. Isso. Então, assim, para iniciar, sempre vem aquela pergunta, né? Todo mundo precisa fazer exercício, mas por que um paciente com câncer, a mulher com câncer de mama mais especificamente, né, que a gente sabe que o maior índice está nas mulheres, por que elas necessitam tanto fazer exercício, né? O que elas têm de diferente, talvez, da outra população e que por muito tempo, né, a gente sabe que elas não podiam fazer exercício porque acreditava-se que se fizesse exercício ia piorar o tratamento, né, que poderia ser prejudicial para essas mulheres, quando na verdade a gente, ao decorrer, a ciência foi comprovando que elas precisam desse tratamento com o exercício físico. Então aí, Bianca. Deu uma travadinha, mas já vamos lá, então, já emendar aqui na sua comentário. Isso, gente, é uma grande quebra de tabu, né? Você pensar numa mulher que está ali numa doença tão grave quanto o câncer de mama, com tratamento tão agressivo como a maior parte delas são submetidas, e aí você querer, né, falar que elas vão fazer exercício físico. E a gente passou por uma situação na implementação do projeto que a gente precisou apresentar o nosso projeto pro corpo de médicos, né, de mastologistas, de médicos que eram responsáveis lá no hospital por essas mulheres. E óbvio que a maior parte dos médicos adorou o projeto, né? Já queria começar, super abraçou a ideia, mas teve uma médica que tudo que a gente falava, ela contestava, ela achava que aquilo era um absurdo. E foi daí, na verdade, que surgiu a nossa maior força, né? Porque até então a gente tinha na literatura nacional, internacional, pouquíssimos dados que mostravam benefícios das mulheres que estavam em tratamento de câncer de mama e faziam exercício ao mesmo tempo. Se, né, quem estuda esse assunto sabe que a maior parte dos estudos com exercício eram para exercício para sobreviventes de câncer de mama. Então, a mulher já tinha sido tratada, ela já estava em remissão há mais de um ano, e aí estudava-se o efeito do exercício sobre elas. E a nossa proposta era diferente, a gente queria mostrar que justamente ali no momento de fragilidade, até para essas mulheres que mexem tanto com a estética, com a autoestima, com a sexualidade, que são essas mulheres, né, que têm ali a mastectomia, que tem a quimioterapia, a radioterapia, enfim, a gente queria mostrar que o exercício físico ele podia ser benéfico no enfrentamento dessa doença, não só depois que ela já tinha sido tratada. Então foi, né, na resistência dela que a gente se fortaleceu e falou, não, a gente precisa provar que esse negócio de fazer exercício, ele é tão bom, mas ele é tão bom que elas precisam fazer agora. A gente não quer esperar elas ficarem curadas, passar um ano, elas serem sobreviventes. A gente quer ver o efeito desse negócio em tempo real, né? E aí foi a nossa grande proposta. E aí, óbvio, né, gente, que a gente fez isso com embasamento na literatura. Só que naquela época era escasso. Então, a contestação da médica para a gente, né, teve uma frase dela que eu acho que isso já faz, né, quase 10 anos, né, Deia?
mas eu tenho uma frase que eu nunca vou esquecer na minha vida, que depois de apresentar vários autores, ela olhou para mim e falou assim: mas de onde vocês tiraram isso? E a minha vontade imediatamente era de responder: ah, não sei. Hoje eu acordei, tomei café da manhã e pensei, por que não colocar as mulheres com câncer para fazer exercício, né? Então, ainda essa coisa do exercício no meio médico, no ambiente hospitalar, ela ainda é uma coisa muito tabu. Tipo, você é louca, de onde você tirou isso, né? E não foi nenhuma loucura. Óbvio que foi tudo com muito embasamento científico, muita pesquisa, mas a gente conseguiu ir até o final, apesar, né, de toda essa resistência. Então, especificamente para as mulheres com câncer de mama, a gente tem, por exemplo, uma redução importante de mobilidade, né? Tanto que um dos treinamentos envolve treinamento de flexibilidade específico para o ombro, por conta dessa redução de mobilidade, até não só por conta da cirurgia, mas do medo pós-cirúrgico, né? De se movimentar, de gerar ali alguma outra complicação. A gente tem em tratamento de tumor, não só CA de mama, mas em vários, né, tipos de tumores aí que são tratados, a gente tem uma perda de massa magra, um ganho de gordura associado. Então, a literatura relata como sobrepeso e tem uma nomenclatura que vem sendo usada já há algum tempo, que é utilizada para essa população, que é a obesidade sarcopênica, que é justamente juntando essas duas coisas, uma perda significante de massa muscular e um ganho de gordura durante esse tratamento, que a gente sabe que são duas situações péssimas, né? Então, a hora que a gente pensa no aumento de gordura, a gente está falando de todas as complicações relacionadas ao aumento de processo inflamatório, das adipocinas e etc. E a hora que a gente pensa nessa redução de massa muscular, a gente está pensando na redução de força, de fadiga. Inclusive, o meu pós-doc, ele foi ainda com dados da coleta do Maranhão, onde a gente publicou a importância da força de preensão manual de hand grip, que está relacionado à mortalidade. E isso tem diversos estudos com doenças diferentes mostrando que os pacientes que têm menos força, eles morrem mais. Então, a hora que a gente reúne todos esses dados, a gente vê o quão é importante a gente prescrever esse treinamento, óbvio, né? De forma controlada, orientada e etc. E aí, um outro ponto, né, que eu já comentei, que acomete muito essas mulheres, é justamente o fato da autoestima, às vezes da retirada da mama, como que fica a sexualidade dessa mulher. E a gente sabe a quantidade de benefícios emocionais, psicológicos, de autoconhecimento, de autoestima que o exercício traz. Então, a pessoa que ela faz atividade física regularmente, ela tem essa coisa, né, do sentido real da palavra do empoderamento. Então, eu posso, eu sou capaz, eu consigo. E isso, para especificamente esse grupo de mulheres em tratamento de câncer de mama, é algo assim extremamente necessário. Extremamente importante mesmo. E assim, é como tu falaste, né? Foi um período que nós iniciamos muito complicado, porque foi 2013, né? 2013, praticamente quem escrevia no Brasil era o Battaglini, era a nossa referência brasileira, né? E só tinha referência praticamente fora do país, né? E a gente iniciou praticamente junto com o laboratório que eu estou hoje aqui na Unesp também, né? Só que com outros projetos. E assim, é um trabalho também que a gente desenvolve aqui, mas naquele tempo, quando a gente trabalhou junto, a gente fez a questão de pegar paciente nos piores estágios, né? Que era uma outra coisa que era muito complicada, né? A inserção no hospital. Nós entendemos a compreensão dos médicos, né? Que é um paciente debilitado, então precisa de uma atenção, de um estudo, né? E aí também já tem aquela discussão até quanto o profissional de educação física está preparado, né? Para estar, né, trabalhando com esses pacientes, né? Porque
É um outro momento, é como tu falou, o fator psicológico delas é diferenciado, muitas das vezes elas perdem o cônjuge, né? E por conta do próprio tratamento, fora a questão também dos estágios psicológicos da própria doença que causa no paciente, além de todas as questões físicas, né? Um dos fatores adversos mais comuns no tratamento travando um pouquinho, que é a fadiga. Então, por exemplo, a gente sabe que a fadiga do câncer não é a fadiga comum que a gente sente, que é o cansaço. É uma fadiga específica que o próprio tumor causa, né? Então, fora todas essas outras variáveis que tu falou. Por isso que é tão importante o paciente com câncer estar realizando esse treinamento físico, né? Então, a gente fala assim, todo mundo tem que realizar, mas o paciente com câncer, nós já estamos conseguindo observar que eles são dependentes do exercício, né? Tem um artigo que a gente publicou, junto com o professor Mostarda também da UFMA, que é sobre o treino e destreino. Quando as mulheres treinam, elas ganham o VO2 máximo, e quando 3 meses sem esse treino, elas perdem tudo. Né? Então, o quanto elas são dependentes, né? E assim, poucas variáveis conseguiram ficar, e a resposta clínica também tende até a melhorar nessas mulheres, né? Então, esse é um dos principais motivos. E quando a gente fala de treinamento físico, quais são as recomendações que existem, né? O que a gente pode se basear, o que tem de consenso? É outra discussão, né? São essas recomendações. E aí, o que tu acha? Então, antes da gente falar das recomendações, o que é extremamente importante, que muitos profissionais deixam passar até para outros grupos que não são tão de risco, né, quanto o de câncer, mas que é importantíssimo a gente sempre lembrar da importância de uma boa avaliação para iniciar. Então, quando a gente fala de uma boa avaliação, a gente não está falando somente da avaliação física, né? Que isso é o mínimo obrigatório, você verificar a massa magra, massa gorda, VO2, né? Por testes, pode ser submáximos, indiretos, não tem problema nenhum, é a ferramenta que a gente tem ali na mão. Então, isso é importante, mas para esse grupo, o que é extremamente importante para fazer o acompanhamento? A gente fazer verificação de FSA, então fazer os testes de força muscular para a gente verificar, pode ser hand grip, pode ser teste de um RM em algum aparelho específico, e é importante passar questionários para essas pessoas. Então, questionários de qualidade de vida, verificar índice de depressão e ansiedade, verificar grau de sexualidade ou comprometimento da sexualidade. E o legal é que para verificar tudo isso, a gente já tem questionários validados. Então, eu não preciso inventar nada, né? Se a gente jogar no Google hoje, a gente acha esses questionários. Para essa população, é de extrema importância a gente traçar, então, o físico. Então, verificar a composição corporal, verificar a força e verificar, né, o VO2. E, além disso, os questionários que estão ali de qualidade de vida e etc., que é importantíssimo para a gente acompanhar. Em relação à prescrição, o que a gente tem de atual, né? Então, óbvio que a gente sempre falou muito das questões de que 3 vezes por semana seriam suficiente para conseguir benefício, mas quando a gente pensa na própria recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte para populações doentes também, a gente já tem desde 2009 que o ideal é que essa população consiga fazer exercício por uma frequência de no mínimo 5 vezes por semana. Então, a gente hoje já não tem mais essa característica de que 3 vezes por semana tá tudo bem. Óbvio, a gente ainda mais tratando de uma população doente, se essa população, que nem as nossas, estavam em quimioterapia, tem uma toxicidade ao tratamento, tem uma fadiga excessiva, ânsia, vômito e etc. E fica alguns dias sem treinar, isso não tem problema nenhum. Tudo isso faz parte do processo. Agora, se a gente pensar
O que seria ideal dessa recomendação, dessa prescrição? O ideal seria, no mínimo, essas 5 vezes por semana e, no mínimo, 50 minutos por sessão. Então, isso é o que a gente tem generalizando, né? Então, frequência de 5 vezes por semana, no mínimo 50 minutos por dia. E a intensidade, de uma forma geral, então a gente ainda está falando, né, um protocolo bem geralzão, a gente já vai comentar dos tipos de treinamento, enfim, mas ainda de uma forma geral, a característica é o quê? Que a gente prioriza intensidade moderada, podendo progredir dependendo da responsividade de cada paciente. Então, fechando a recomendação ainda a nível geralzão. Mínimo, tudo que a gente vai falar é mínimo. O que for a mais, bem controlado, muito melhor. 5 vezes por semana, 50 minutos por sessão, em uma intensidade moderada. Então, para essa população, é extremamente aconselhável usar a escala de percepção subjetiva de esforço, né? A famosa escala de Borg, ficando ali mais ou menos entre o 11 e o 14, é um ótimo padrão para acompanhar, que é entre o fácil e um pouco difícil, um pouco pesado, e a partir daí as progressões seriam individualizadas. Isso. Tu falou uma coisa bem interessante, né? É um dos princípios do treinamento e que a gente é um dos princípios do treinamento que a gente muitas das vezes não observa nos grupos de pesquisa e tem que ficar muito atenta a isso, é a individualidade biológica, né? E no paciente com câncer, isso é extremamente forte, porque são vários os tipos de tratamento, os oncologistas, eles fazem conforme também a individualidade biológica do paciente, os tratamentos, então a gente tem que estar sempre observando quem é o paciente, que tipo de tratamento que ele faz e o quanto ele suporta, né, de carga no exercício, que isso só vai ser conseguido por meio de uma avaliação bem elaborada. Essa outra questão que tu falou dos questionários é muito importante porque o paciente com câncer, ele é um paciente de forma que ele é acometido psicologicamente, fisicamente, né? Então, tem que avaliar o paciente como um todo. E assim, outro detalhe, né, que ao longo do tempo a gente foi observando, também identificar em que etapa está aquele paciente para fazer a avaliação física. Por exemplo, eu nunca esqueço que eu fui aplicar um questionário de dor, né? E essa paciente, eu comecei a observar tudo muito ruim, muito ruim. E ela não era uma paciente que comumente era tão ruim assim, né? As respostas. E eu comecei, tá tudo bem com a senhora? Aconteceu alguma coisa, né? E ela falou que ela tinha passado por um problema sério na família, 2 dias antes. Então, ela começou a ter dor por fator psicológico, né? E se eu colocasse aquela dor naquele nível por conta somente daquele dia, eu ia dizer que ela é desse jeito, mas não, foi um dia específico, foi um episódio agudo. Então, você tem que ter um feeling com o paciente também. Tentar não fazer avaliação logo de questionário no primeiro dia, porque tem muita possibilidade de você pegar dados falsos também, né? Então, observar aqui no laboratório, como são muitos questionários, a gente faz divisões de questionários, porque fica cansativo também, né? O paciente olha muita folha, né? Ele fica, nossa, tem que fazer tudo isso. Eu até brinco, né? É uma provinha do Enem, nós vamos dividir a prova, tá? Então, é um toque assim que a gente tem feito com essa população e que tem dado certo, né, assim, dentro das avaliações e tem surtido um efeito melhor, né? Em relação à recomendação, como tu falou também, é a recomendação mais ampla, né, e mínima. E a outra questão também é a variedade de tipos de treinos, né? Às vezes a gente fica muito naquela briga, é só aeróbio? Né? É só força? É só flexibilidade? Não, agora é o funcional, é o home based. Então, né, quando a gente fala de saúde de forma geral, né, a recomendação é que use o máximo possível desses tipos de treinos diferentes. Não fique naquela só um funciona, só um dá resultado, porque o paciente ele é acometido de forma geral. Por mais que seja um tumor, né, mas ele tem geralmente
menor nível de atividade física, né? Ele começa a ter essa fadiga, que é uma fadiga específica do paciente com câncer. A dor é o quarto sintoma, geralmente, que mais acomete esse paciente. Fora a capacidade reduzida, né? Por exemplo, a gente sabe que a quimioterapia, alguns medicamentos são muito tóxicos, né? Como doxorubicina e outros medicamentos. E aí elas fazem o quê? Assim, né? Atrapalham um pouco a questão cardiovascular desse paciente, né? Por isso o VO2 deles tendem a ser baixo, né? Na pesquisa que a gente fez junta, a gente comparou o nível de VO2 com pacientes com insuficiência cardíaca e pulmonar, né? Então, o paciente com câncer, ele está com câncer, mas com características de outras doenças juntas, né? Então, quanto a doença é agressiva ali naquele momento de químio e rádio, né? Deia, então, ó, só para a gente continuar, eu vou responder aqui a pergunta do Júnior, que eu acho que cabe bem nesse momento, em questão, justamente, Júnior, não sei se você estava bem no comecinho da conversa, mas esse é o grande diferencial dos nossos estudos em relação ao câncer de mama. Ele não tem uma etapa que pode começar, ele pode começar em qualquer etapa, né? Então, a gente tinha uma paciente que ela vomitava muito depois da quimioterapia e mesmo assim ela queria estar lá, queria participar, né? Ela queria estar com as outras, fazendo exercício. Então, foi o que a gente falou. As pessoas, elas respondem de forma diferente às medicações da quimioterapia. E é óbvio que isso vai ter que ser considerado, mas não tem um momento certo para começar. Então, isso pode ser antes da cirurgia, isso pode ser pós-cirúrgico, óbvio, no pós-cirúrgico a gente depende mais ainda da liberação médica, que a gente sempre vai pedir, né? A gente nunca vai fazer uma prescrição sem que o médico autorize que ela participe dessa prescrição. Mas ela não tem um momento certo. Então, esse era o grande diferencial quando a gente começou a estudar. A gente não queria estudar as mulheres quando elas já estavam bem, quando já tinha passado, quando já estava tudo certo. A gente queria pegar elas justamente nesses estágios de debilidade, de uma sensação ruim, ou de uma resposta mais ruim à quimioterapia e mostrar que o exercício podia ser benéfico até a essas respostas. Então, a gente tem estudos na literatura que mostram que se as mulheres, enquanto fazem o tratamento de quimioterapia, elas são fisicamente ativas, elas tendem a responder melhor ao tratamento, com menos efeitos colaterais, com menos intercorrências clínicas. Então, é claro, né, que nem você está falando, sua mãe se sentia muito debilitada, a gente precisaria de uma atenção diferenciada, ou reduzir o número de vezes na semana, reduzir o tipo de exercício, enfim. Existe toda uma adaptação a cada, né, paciente ali, até por conta dessa responsividade individual. Mas ela poderia começar a fazer a qualquer momento, né? E a gente mostra que isso tem vários benefícios, né? Ela estar neste momento que a gente entende que é um momento terrível, mas a gente justamente para tentar reverter ou minimizar esses efeitos, né? Isso mesmo. Aí a Fran tá falando, saudades, Fran. A Fran também estava com a gente no projeto, né, lá no Maranhão. E é exatamente isso. A gente ainda tem, por isso que a gente começou falando que isso é um tabu. Isso é um tabu para o paciente, isso é um tabu para os familiares do paciente, isso não deveria, mas ainda é um tabu para muitos médicos, para muitas pessoas da área da saúde que estão envolvidas nesse tratamento. Então, enquanto a gente não tiver um entendimento multi-interdisciplinar de que o exercício ele não vai trazer nenhum prejuízo, óbvio, porque ele vai ser adequado para cada necessidade, mas ele pode trazer diversos benefícios, a gente não consegue oferecer para essas pacientes tudo de bom que o exercício pode trazer. E que a gente tem comprovação científica, né? Ninguém teve essa brilhante ideia tomando café da manhã um dia em casa. Então, a gente precisa que os outros profissionais de saúde envolvidos, eles entendam essa característica. Aí a Deia comentou, né? A gente ainda tem um problema na qualificação do profissional que vai isso. A gente tem. E aí, alunos da educação física, especialmente, cobro.
falo, a gente quer requerer atenção, falar da importância do exercício, mas a gente tem que fazer jus a isso, né? Então, para prescrever exercício para uma pessoa que tem câncer, que está em tratamento, eu não posso simplesmente levantar ali da cama e resolver que vou. Eu tenho que estudar, eu tenho que entender, eu tenho que acompanhar. Então, esse é um dos grandes problemas, né? As pessoas, principalmente alguns profissionais de educação física, têm o ego muito grande e acha que dá conta de prescrever, né, para qualquer pessoa. E não é assim, a gente precisa de um estudo bem individualizado, bem característico para prescrever exercício para o tratamento de câncer. Isso mesmo, a Josefina também colocou aí que o equilíbrio ele fica comprometido, fica, principalmente pós-cirúrgico, né? Dependendo do tipo de cirurgias, tem cirurgias que têm retirada de áreas musculares também, né? Os linfonodos. Então, às vezes o paciente ele também ele altera o centro de gravidade dele, né? Então, consequentemente também altera equilíbrio. Então, até essas capacidades também precisam ser treinadas e priorizadas aí no treino. Por isso que é um treino que não dá para dizer assim, só treino aeróbio, só treino resistido. Quando a gente fala do paciente que é gerar para ele saúde, a gente tem que observar e dar uma capacidade com todas as modalidades específicas, né? O máximo possível. Essa oferta ela tem que ser ampliada para o paciente, né? Quando a gente fala em termos de saúde global. E de Então, eu estou fato, vendo aqui a da Luana, né? Ela fala que ela não fez o esvaziamento axilar, mas tem muita dor no braço, dói bastante, né? Até para levantar o braço. E aí, Luana, eu não sei exatamente há quanto tempo você fez, mas tem exercícios, sim. Exercícios de fortalecimento, de mobilidade, de flexibilidade. Então, a gente tem, sim, exercícios que melhoram muito. E isso é uma coisa que, se durante o tratamento a paciente faz, minimiza esse efeito pós-cirúrgico, pós-tratamento, que é essa dor muito grande que às vezes vem a sentir. Então, a gente tenta realmente minimizar esses efeitos. E aí, né, a Paulinha, minha filhotinha da medicina, tá falando, né? É bem triste ainda isso ser um tabu para médico. E aí é muito triste, né? Isso ser ainda um tabu para vários profissionais de saúde. E a Carla está falando justamente no tempo de pandemia, como que faz. Então, eu já queria emendar com a deixa da Deia, né? E essa perguntinha da Carla, porque é exatamente o que a Andrea está falando. O que, que a gente tem de mais antigo, né? Que aí a Deia falou do Battaglini, o Battaglini lá no começo também, tudo de publicação dele era só com exercício aeróbio, né? Então a gente ainda tem uma recomendação muito grande, principalmente para caminhada e trote. Mas por quê? Porque é um movimento natural, é um movimento ao qual o ser humano está adaptado. Então, é um movimento que exige menos adaptações, menos esforço metabólico, neuromuscular, é uma coisa mais natural de ser levada e que vai ter diversos benefícios. Agora, a gente tem outras coisas, como a questão da mobilidade do ombro, fortalecimento muscular, que a gente falou que força e mortalidade estão intimamente relacionados. Todas essas características, a gente precisa do treinamento de força, não tem como fugir. Então, aí a gente tem protocolos específicos de treinamento de força que podem ser no ambiente de musculação, que podem ser, né, como aí o Jean estava falando, inserido no hospital, como foi o nosso projeto, que a gente conseguiu colocar dentro do hospital e as pacientes, elas iam até o hospital. Isso também é muito legal, porque dá mais segurança para elas, né, elas estarem ali no ambiente hospitalar. E a gente tem estudos mais recentes, que é o que a Deia está fazendo aí, que é justamente no home-based. Então, a gente faz as prescrições, faz as orientações e os acompanhamentos para que essas pacientes elas treinem em casa. E mesmo antes de tempos de pandemia, esse modelo de estudo, né, de projeto, de exercício, ele já estava sendo investigado, até porque
uma das grandes dificuldades, ainda mais dependendo da classe social, da distância onde essa pessoa reside. A gente falou que o treino tem por semana. Então, qual a viabilidade dessa mulher estar no hospital todos os dias, no mesmo horário, para receber aquela orientação e aquele acompanhamento no treinamento? Então, esses exercícios home-based, eles têm ganho bastante força nas publicações e desde que ele seja bem orientado, ele vai ter muito sucesso, né, Déia? E aí você com certeza vai arrasar nessa explicação. É a Carla, né, que falou. Então, Carla, desde 2000 dá o home based aqui no doutorado mais especificamente. E junto com o professor Ismael, né, que me orienta, começou a observar. O home based ele é novo agora no Brasil, né, mas treinamento home based nos Estados Unidos e no Canadá desde 2017. A questão é a prescrição, né? Quem que está orientando? Observar se esse paciente está conseguindo de fato fazer a progressão, né, do treino, né? E aqui eu estou trabalhando com treinamento aeróbio, somente aeróbio, por conta do meu objetivo que é específico, né? Mas o ideal é, como a gente falou, fazer todos os modelos e aí começar a ter tecnologias. Hoje em dia tem vários aplicativos que auxiliam o profissional de educação física. Lógico, o aplicativo nunca vai substituir o profissional, mas o profissional tem que se atualizar. A tecnologia está avançando, com a pandemia a gente viu a necessidade muito maior desses aplicativos e observar, validar, observar se esses aplicativos são validados também e ver a progressão do paciente, né, para ver se ele consegue de fato, né, a que a gente fez a mesma prescrição para o grupo presencial e para o grupo home based, né. Eu ainda não posso divulgar muitos dados porque eles estão em fase aí de análise, né, nas revistas, mas futuramente, se Deus quiser, a gente vai estar divulgando. O Jean também ele falou, né, da dificuldade do próprio profissional se inserir no hospital, né? E ele também faz pesquisa com pacientes com câncer e, de fato, é uma dificuldade grande, né? Porque a educação física, ela ainda está muito isolada, ela precisa se interagir também muito com os profissionais. Às vezes, o profissional não quer interagir conosco, mas às vezes a educação física quer trabalhar muito só também, né? E ela precisa buscar estar entrando no hospital, né? Hoje a gente já tem residência na área hospitalar, né? Tem residência médica, prova para educação física. Mas depende de quê? De nós mudarmos esse cenário. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, nada vai mudar. Então, aí o Júnior, né, perguntou se a gente tinha os exercícios praticados no leito. A gente não prescreveu, Júnior, mas existem sim, viu? Inclusive, não no câncer de mama, mas pós-cirúrgico de revascularização cardíaca. Hoje ele já tem exercício dentro da UTI. Então, o paciente ele está ali no pós-operatório imediato, nas primeiras 24 horas, e eles já começam ali a fazer uma pedalada, um estímulo. Tamanha a importância desses estímulos de exercício durante essa recuperação, né? Aí a Luana tá falando que foi 2 anos e 7 meses. Faz bastante tempo, né, Luana? Mas dá sim, viu? Fazendo o exercício certinho, com toda certeza, isso tem uma melhora muito significante. E a Natália tá falando da iniciação científica dela, né, em mulheres qualidade de vida. Perfeito, Natália, é isso. Tudo que a gente tem de estudos nessa área, obviamente, se a gente tem essa coisa bem prescrita, bem acompanhada, tudo certinho, de verdade, gente, é sucesso garantido. A gente só tem benefícios, né? A gente fala que o exercício físico, se ele fosse um remédio, o que ele é, né? Mas não é um remédio no termo tradicional de medicação, mas ele é ali, sim, extremamente eficiente no tratamento de várias doenças. Ele seria praticamente não, ele seria o único exercício, né, o único medicamento que poderia não ter
essa característica ali do processo ruim, né? Negativo, dos efeitos colaterais e etc. Isso. Hoje ele é muito usado a nomenclatura terapia adjuvante, né? Como se o próprio exercício já fosse uma terapia que tem que ser concomitante ao exercício, ou concomitante ao tratamento oncológico, né? Nunca faça o exercício porque está melhorando, vai deixar de usar o medicamento. Nunca, isso não existe. É fazer o exercício e sempre estar acompanhando com o médico, né? Melhorou? Vai no médico e faz a consulta para ver o que, que o médico vai prescrever em termos de medicamento, né? A gente prescreve treino, né? Não medicamento. Então, outra questão também, quando a gente fala de observações em termos de paciente, geralmente também uma das dificuldades que a gente tinha quando o paciente estava na quimioterapia, né? Às vezes, o sistema imune dele ficava muito debilitado no dia da quimio, e no dia específico da quimio, às vezes ele não conseguia fazer exercício, né? Então a gente esperava 24 horas a 48 para aplicar o treinamento. Então, às vezes, você também tem que observar como aquele paciente está respondendo à medicação oncológica, né? Se ele consegue ter condições de fazer o treino naquele dia. Outra questão também, às vezes o exercício agudo, né, nem sempre as respostas são benéficas, né? O efeito crônico do exercício, né, que começa a ter outras respostas, que aí sim começa a melhorar o paciente, ele começa a ter uma resposta que melhora todos os outros tratamentos, né? Tende a melhorar os outros tratamentos. Mas agudo, nem sempre essa resposta é tão efetiva, né? Por isso que precisa continuar, né? No início é sempre um pouco mais difícil, né? Olha ali o Michel falando do meu super topete. Este meu topete, Michel. Então, vamos lá, realmente, né? Então, a gente tem o exercício atuando tanto na prevenção quanto no tratamento. E aí, uma das coisas que eu discuto bastante com os meus alunos da medicina hoje, né, que é onde eu estou na graduação, é que principalmente a medicina, ela sempre foi focada na doença, né? E aí a gente vai sempre tratar depois que já a caca já aconteceu. E o ideal era que a medicina, junto com as outras áreas de saúde, elas também a gente conseguisse prevenir. Então, óbvio, né, gente? É muito melhor prevenir do que depois ter que tratar ali o processo. Então, a gente está, né, o profissional de educação física está em ambos os lados, na prevenção e no tratamento, mas isso é importante que venha de toda a área da saúde, né? Tanto que a gente chama a área da saúde, não a área da doença. Então, se a gente conseguisse manter a saúde antes da gente ter os problemas, muita coisa ali seria, né, evitado, muitos processos seriam aí melhores. E aí o Jean está perguntando aqui da pesquisa, né, como está a educação física no câncer de mama, pesquisa, intervenção no SUS. Então, a pesquisa cresceu bastante, né? Graças a Deus, a gente tem no Brasil aí um aumento significante do número de pesquisadores nessa área, na área de câncer de uma forma geral, né? Para o exercício físico, a gente tem destaque na prevenção e tratamento do câncer de mama, de cólon e de próstata, são os que a gente tem mais efeito aí, especialmente na prevenção. E assim, né? Infelizmente, as intervenções no SUS elas ainda são extremamente escassas, né? A gente tem alguns projetos em regiões isoladas, em alguns estados, mas isso não é um projeto nacional. Mas deveria, porque já que a gente tem tanto problema de superlotação de hospitais, não tem, né? Que nem agora, não tem leito para todo mundo, não tem médico para todo mundo. Se a gente conseguisse colocar um programa de saúde pública eficiente na prescrição de exercício, com toda certeza a gente diminuiria a sobrecarga do sistema público de saúde para ter que tratar, porque a gente evitaria que as doenças acontecessem. Não só os cânceres, mas diabetes, hipertensão, cardiopatia, tudo que vem aí de um estilo de vida sedentário, né, inadequado. Então, é algo que é extremamente relevante também em termos de política pública de saúde, viu? Isso.
Tem o Michel, né, que fala das 72 horas semanais. Tu fala, no caso da químio, não entendi direito a pergunta do Michel. Recomendação de Então, 72 Michel, o horas. que a gente falou é que hoje a recomendação, na verdade, mínima, considerando o sobrevivente e não sobrevivente, 5 vezes por semana, 50 minutos por dia. Então, a gente já tem dentro dessa recomendação ali um quadro adequado e né, que consiga atingir todos esses benefícios. E aí, essas características das 72 horas que a Andrea comentou é no pós-quimioterapia, entre 48 e 72, por conta dos efeitos adversos, né? Isso. E também, lógico, né? Isso não é todo paciente. Existem. Ó, o câncer de mama, ele tem os estadiamentos. Tem estadiamento 1, 2, 3 e 4. Quanto maior o estadiamento, mais aquele tumor é grave. Geralmente, esse tratamento ele tende a ser um pouco mais intenso. Então, observar o estadiamento do paciente, se esse paciente vai responder bem à químio nesse dia. Então, acontece que alguns pacientes podem conseguir não treinar, mas isso não é geral, tá? Por exemplo, no grupo que a gente, né, treinava, acontecia no máximo com 2 pacientes, né? Então, são casos específicos, né? Então, a gente tem que ter essa observação, perguntar sempre antes, né? Fazer as medidas de avaliações básicas antes de anteceder o treino, observar como aquele paciente está antes de iniciar o treino. Outra questão é também esse treino, falaram do SUS, né? O ideal é que o treino fosse dentro do hospital, né? A gente tem, aqui eu dei o treino, né? A gente fez o treinamento todo fora, mas outra visão quando você está dentro do hospital, os pacientes até lhe veem de forma diferente, assim, é o que eu senti, né? E quando eu converso com outros pesquisadores que trabalharam dentro da área hospitalar, eles falam a mesma coisa, né? Por quê? Porque ali é o local deles de tratamento e o exercício é um tratamento, né? Então eles recebem como um remédio mesmo, né? E eles levam até um pouco mais intenso, né? Aquele serviço do pesquisador e do profissional de educação física dentro da área hospitalar. Então, aí Ah, aqui, só para a gente falar né, da questão do nosso conselho, na verdade, não é uma questão do conselho, não. Porque o conselho, ele já dá todo o suporte, né, legal nos artigos do nosso exercício da profissão, que é um ambiente ao qual o profissional de educação física está habilitado, né? Que é isso que o conselho pode fazer. Ele pode falar, ó, quem é profissional de educação física está habilitado para estar dentro do hospital, para estar prescrevendo exercício, tem que ter bacharelado obrigatoriamente. E aí, para o bacharel em educação física, ou para quem tem a licenciatura plena, isso já é habilitado pelo conselho. Então, a gente tem todo o respaldo. Isso é uma questão realmente de política de saúde. Então, a gente teria que ter uma intervenção na Secretaria de Saúde, etc., para que a gente conseguisse, né, entrar ali nesse meio. O respaldo do conselho, a gente tem o respaldo total, tá na lei, a gente tem, né, isso daí muito bem declarado da importância do profissional lá. A nossa dificuldade é justamente os programas públicos de saúde de uma forma geral. Justamente porque a gente tem, infelizmente, aí um sistema falido há anos e anos, né? A gente só está vendo que a pandemia está reacendendo uma coisa que todo mundo já sabe, né? Então, óbvio que não, nem dá tempo da gente ter essa discussão, mas é engraçado a gente querer falar agora assim, ai, os leitos estão lotados. Gente, os leitos aqui no Brasil estão sempre lotados, né? As reportagens, elas mostram os pacientes aguardando atendimento no corredor, jogado na maca, na escada, na porta do hospital há 20 anos. Então, não é o COVID, né, a Covid-19, é a situação do Brasil mesmo. isso mesmo. E aí, retomando um pouquinho essa questão dos tipos de treinos, né? E essa questão também de periodização, a gente falou de 5 dias por semana, né? Mas também, eu não consigo fazer 5 dias por semana, meu tratamento eu fico muito debilitada, né? Ou você tem um paciente que não consegue. Então, hoje também já tem pesquisa dizendo que no mínimo 2 vezes por semana
já tem um efeito cardioprotetor para o paciente, né? Então, fazer pelo menos um não é bom, né? A gente já sabe que um dia não altera nada, às vezes mais atrapalha do que ajuda. Mas 2 dias por semana, no mínimo, periodizado, né? Se esse paciente está muito debilitado, por exemplo, estadiamento 4, aí tem metástase, às vezes fica muito complicado esse paciente conseguir fazer 5 dias por semana. Quando é um paciente, por exemplo, com câncer de mama e metástase óssea, os cuidados têm que ser muito maiores, né? Equipamentos, exercícios livres fica muito complicado realizar. Geralmente são recomendados equipamentos em máquina, né? Que ele que tem um apoio por conta da debilidade óssea desse paciente. Então, sempre tem, né, individualidade biológica, você tem que entender quem é aquele paciente clinicamente falando, e aí é por isso que a gente sempre fica, né, naquela questão, o profissional de educação física, ele tem que se atualizar também nessa área da medicina se ele vai trabalhar com paciente oncológico, né? Perfeito. Então, é isso mesmo. A gente sempre vai cobrar do conselho, mas acredito que aqui a característica é mais da Secretaria de Saúde mesmo. Deia, você viu que o nosso tempo está acabando, né? A E aí, assim, gente... só para concluir aí o seu raciocínio, né? Dessa coisa, principalmente dos pacientes mais debilitados, em estágios, etc. A gente também tem um número importante de estudos, principalmente internacionais, mostrando que para essa e para outras doenças, tratamentos com terapias alternativas, como meditação, yoga e etc., também tem muito efeito. Então, é importante lembrar que a gente tem alternativas mesmo nessas situações de maior debilidade dos pacientes. Então, um treino de flexibilidade mais leve, um treino de relaxamento, um treino de yoga. Então, assim, tem um monte de coisas, né, que exatamente a gente consegue fornecer sem ali colocar, exato, né, mindfulness, que é essa coisa mesmo da meditação, do autoconhecimento. Então, assim, gente, é riquíssimo, riquíssimo o nosso, nosso leque ali de atividades que conseguem melhorar absurdamente, seja durante o tratamento, pré-operatório, pós-operatório, em sobreviventes. A gente só precisa se empoderar. A dança é maravilhosa, porque além dela mexer com o corpo, a musicalidade ativa a liberação de neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar, recuperam também o contato com o próprio corpo. Então, a dança também é uma excelente opção. Então, é isso, assim, a gente tem muita coisa boa para fazer. A gente só precisa de profissionais engajados nisso, né? E de pacientes, familiares e etc., que também aceitem que tudo isso de bom pode acontecer. A gente pode abrir, Bianca, uma segunda chamada só para finalizar, né? Porque senão a gente encerra muito rápido. A gente, que eu falei, uma... a gente gosta de falar, a gente gosta do tema. Coloca as duas juntas e fala. Uma hora passa voando. Eu vou ligar para a gente encerrar na outra live, pode ser? Desligo aqui e ligo de novo? Mas ainda tem mais 5 minutinhos ainda. Então bora. Dá para finalizar, então. Dá sim. Tá? Então é isso, ó. E falaram também do Mindfulness, né? Que foi a Josefina, né? Então são várias modalidades de treino. E o interessante não é só ficar com uma modalidade específica, fazer a variação. Quando a gente fala de saúde global, lógico, você tem um objetivo específico de pesquisa, não tem como, né, fazer essa particularidade. Mas você que está trabalhando com personal trainer, com paciente, né? Você que está indo fazer um projeto dentro da área hospitalar que visa a saúde global, vale a pena, tá? E... o Pedrinho que colocou aí, ele é vice-presidente do CREF, ele está aqui com a gente, viu? Que honra participar. Muito bom, Pedro. Muito bom. Sim, o profissional de educação física, ele está habilitado, pessoal, para trabalhar com paciente. E assim, não só
Porque na educação física ficou muito tempo, vamos fazer prevenção, mas o profissional de educação física ele também está na reabilitação, né? Só que diferente do fisioterapeuta, a gente trabalha junto com o fisioterapeuta, cada um com sua particularidade, né? Hum. Não, perfeito. Aí o restante está pedindo para gravar, Deia. Você não vai esquecer de gravar a hora que você Não, eu encerrar vou lá? encerrar e salvar. Não, você vai dar compartilhar no IGTV. Isso. Tá. Isso. Outra coisa, pessoal, antes de encerrar, a gente queria agradecer, tá? Principalmente o professor Gobo, que teve a ideia de fazer a live, tá? Foi uma iniciativa muito boa do professor, de ter convidado os professores, ao Departamento de Educação Física aqui da Unesp, tá? Quem sabe vai ter a segunda, né? Vamos ficar aí na expectativa, tá? Mas aí é o professor Gobo que está na frente, a gente espera aí as novas notícias em relação ao que ele vai falar. Queria também agradecer muito a Bianca, o conhecimento dela é muito rico, ela tem livro aí sobre doenças crônicas, uma pesquisadora aí fortíssima no Brasil, super humilde. Podem mandar mensagem para ela que ela responde. Me ajudou muito, quando nem eu acreditava em mim mesma, ela acreditava, viu? No período do mestrado, ela disse, vai, Thea, você vai conseguir, e aí me deu uma super força aí para tentar o mestrado, e é uma pessoa que vale a pena estar perto, tá? Mandar um abraço pro pessoal da UFMA também, que trabalhou com a gente, né? Que super compartilhou, o CREF aí que está em pesos profissionais também, né? Assistindo a live e vendo o quanto esse conteúdo é importante e, pessoal, câncer vai aumentar. Infelizmente, é uma tendência. Temos que estudar a qualquer hora, né? Você pode estar atendendo uma pessoa na academia, quem está na área escolar pode ter uma criança que tenha câncer, então tem que estar atento a esse conteúdo, porque a tendência é subir e o exercício não deixa, você pode ter, você diminui chances, né? Mas, né, é uma coisa que vale a pena sempre estar trabalhando com essa área, tá? Então tá bom, eu queria agradecer também a presença de todo mundo, dos meus alunos, ex-alunos da medicina, da educação física, da pós-graduação, a presença do Pedrinho, do CREF, que está sempre com a gente, até para levantar essas demandas, né, que a gente tem realmente da profissão, e aí sempre lutar mais pela classe, fortalecer os profissionais, que isso é uma luta constante, né? Isso nunca vai parar. Mas eu tenho certeza que o CREF, ele ajuda sempre. E aí, lógico, a gente continua solicitando, continua, né, pedindo mais. E a gente, com certeza, vai fortalecer muito a nossa profissão. E aí, a última coisa para a gente encerrar, senão a live vai fechar na nossa cara, é justamente dar os parabéns, né? Falar o quanto que eu sou orgulhosa de ver você, a pesquisadora, a professora, a aluna, já finalizando o doutorado. Eu tenho certeza que vai para o pós-doc, vai ter aí, continuar com essa carreira brilhante, né? Que você está trilhando aí. E é óbvio que eu tenho ali um orgulho de você sempre, acompanho sempre. E a gente vai estar sempre junto, né? Eu sempre falo que essas parcerias que dão certo, elas sempre serão mantidas para enriquecer ambos os lados, para melhorar a profissão. E o mais importante de tudo, que eu sempre falo para todo mundo, melhorar a vida das pessoas. A gente está aqui para isso, para melhorar a vida dos outros. É isso que faz sentido na nossa profissão e quando a gente se dedica a ela, tá bom? Então, beijos para todos. Muito Beijo, pessoal. Obrigada pela participação de todo mundo, tá? A Abraço a gente todos os tem alunos uma também. próxima. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada.